Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, dando continuidade à nossa série que está fazendo inclusive muito sucesso sobre poderes psíquicos, com o nosso querido amigo Oswaldo Milman Jr., que é um grande pesquisador de parapsicologia, filosofia, metafísica, espiritualidade, sendo também Rosa Cruz, trabalhou na grande loja de língua portuguesa aí por 50 anos, como chefe do Departamento de Ensino e Instrução. Então é uma pessoa que tem muito conhecimento, tem muita sabedoria para passar. E dando continuidade à nossa série, hoje vamos abordar o tema telergia. Você sabe o que é telergia? A capacidade de emitirmos, de exudarmos determinadas energias que provocam efeitos, manifestações no ambiente. Mas antes você já sabe, dá o seu like, aciona o sininho, se inscreve no canal e não esquece de inscrever o que você vai achar da entrevista, porque isso é importante pra gente como produtores de conteúdo aqui no YouTube. Vamos lá. Oswaldo, tudo bem com você? Tudo bem, Jamil? Voltando hoje então, para falar, dando sequência aos temas da parapsicologia e metapsíquica sobre a telergia. E você, como nós falamos em programas anteriores, falamos sobre a psicocinésia, né? Então, para não confundir psicocinésia com telecinésia. Hoje a telergia. A telecinésia é um aspecto da telergia. A telergia, ela é um campo abrangente, onde a palavra tele quer dizer longe e ergon quer dizer trabalho. Então, trabalho à distância. Quando a mente utiliza as forças biofísicas, por isso não é propriamente uma exteriorização de arquétipos da alma, mas do corpo psíquico, do psiquismo integrado à parte psicofisiológica. É a mente atuando, né, dentro de uma capacitação potencial que as pessoas têm, acionando forças motoras pelo psiquismo. Ele passa a atuar de diversas maneiras. Então essa telergia, ela está por trás da telecinésia, por trás da psicobulia, que nós vamos ir falando detalhadamente, ectoplasma, ectoplasmia, ectocoloplasmia, tipologia e poltergeist. Então, a mesma energia fundamentalmente está atuando através dessas diversas denominações aos fenômenos, não é? Agora, há uma relativa distinção, mas é muito sutil. Muito sutil. É interessante porque a força base, o fundamento é praticamente o mesmo, né? É uma energia psíquica que vai atuar através das energias biofísicas e forças motoras, sistema nervoso, desencadeando processos onde a mente atua sobre a matéria, né, de uma maneira, assim, muitas vezes controlada e às vezes sem controle do dotado. Isso é interessante falar, né? Muitas vezes esses fenômenos são involuntários. A pessoa não sabe que está provocando, pode acontecer. Exatamente, isso. Existe o psiquismo inconsciente atuando, que é o caso da psicobulia. Então agora vamos aqui por etapa, né? Seguindo o nosso cronograma e a nossa pauta. Então, a telecinésia é, como dizer assim, a ação da telergia sobre os corpos, movendo-os ou quebrando-os dentro de uma relativa aproximada distância, é a telecinésia. A psicocinésia, ela não mede distância. A qualquer distância pode ocorrer. Por quê? Porque a psicocinésia ela é decorrente de um desejo anímico, espiritual, superior, porque a telecinésia é a mente, através de atributos que nem sempre são conscientes, muitas vezes inconscientes, atuando. Mas, como nós falamos, sobre forças motoras e envolvendo energias fisiológicas. Já a psicocinésia, não. A psicocinésia, ela tem uma característica de espiritualidade, usando o corpo psíquico para atuar sobre a matéria. Mas no caso, você falou em psicobulia, achei interessante esse termo. O que significa? Então, a psicobulia, ela bem no fundo, ela é, digamos assim, um prolongamento da própria telecinésia. Mas ela está ligada. A psicobulia aparece com frequência na telecinésia. É um termo que é denominado porque quer dizer assim, psico, né? Psiquismo, bulia, vontade. A palavra bulia quer dizer vontade. Eu acho que mais do que vontade, porque eu situo assim, vontade é o desejo objetivo de atuar resultante do raciocínio completo. Não é o caso. Às vezes os escritores, os parapsicólogos e tal, usam certos termos que, na minha visão de formação Rosa Cruz, não seria bem vontade, seria desejo. Porque o desejo é algo íntimo, inconsciente. Eu tenho um desejo que às vezes eu nem desconheço, ele está inconsciente. A vontade não, a vontade é algo que eu exerço objetivamente.
Então eu faço essa distinção entre vontade e desejo. Eu acho que é mais um desejo. É um desejo inconsciente da mente, bulia, vontade, que eu traduzo como desejo, né? E psico, através do psiquismo, esse desejo vai ocorrer. E normalmente ela é inconsciente. O dotado, ele não tem uma consciência plena daquele fenômeno que ele provoca. Você pode dar um exemplo prático de Então, psicobulia, por exemplo? Aí, e outra, exatamente, nós já vamos dar um exemplo prático de psicobulia. Agora é o seguinte, existe a psicobulia e existe a telebulia. Psicobulia, por exemplo, é aquela que eu exerço aqui com relação a você. Eu exerço, eu tenho inconscientemente um desejo e eu passo a provocar algum fenômeno dentro desse ambiente e relacionado à sua pessoa. Isso é psicobulia. Telebulia seria o desejo de um próximo, de alguém próximo ou ausente, que se projeta para mim, no caso. Por exemplo, uma empatia. Eu senti isso num funeral, quando minha falecida avó, que tinha adotado uma criança, depois cresceu, meu primo. Esse menino, quando minha avó faleceu, como ele depois ele passou a viver sob o manto protetor dessa minha avó, ela muito assim em termos carinhosos, né, de afeto e tal, ele tinha uma ligação muito empática. Então, no funeral dela, eu fiquei próximo desse meu primo, né? E eu senti as dores da perda dele. Então, okay. Isso chama-se telebulia. É como você pegar a dor de alguém e que transfere para você. Quer dizer, um desejo inconsciente do outro sendo captado por mim. Mas ou o por outro você. não precisa nem me falar, às vezes, o que Não, ele está sentindo. Não precisa. Dá para captar. Exatamente. Não, esse meu primo, ele simplesmente ficou choroso do lado, né, ali no velório. E eu, como uma esponja, captei aquela tristeza do menino. Será entendeu? que isso... Como eu era maior de idade e ele era menor, eu captei aquela tristeza do menino. Isso é interessante, Oswaldo. Será que isso explica aquilo que alguns falam de vampirismo astral, de você entrar num ambiente e você sentir todo o peso, captar, ou você está perto de uma pessoa que está com a aura pesada e você captar toda aquela condição da pessoa? Tem alguma ligação? Sim, então, aí depende da hipersensibilidade, da sensibilidade de cada um, né? Se você for permeável a isso, ficar suscetível, claro, por isso que você tem que se fechar um pouco, né? Porque as pessoas sensíveis, eu vi uma vez num livro de psiquiatria, é só uma mimosa pudica. Quando você chega perto dessa planta, dessa árvore, ela se fecha para se proteger, porque ela absorve todas as emanações de você. Então, ela sofre os efeitos de uma telebulia, de um desejo inconsciente, a própria planta capta. É como ela seca muitas vezes, seca a pimenteira. Então, essa psicobulia, ela é normalmente um fenômeno que ocorre de maneira inconsciente, mas é uma energia que está atuando dentro do campo telérgico, da telergia. Né? Interessante. Ectoplasmia, muito se fala, principalmente no âmbito do espiritismo, né, que usa muito esse termo, né, ectoplasma. Ectoplasmia para a parapsicologia, o que significa? O ectoplasma é aquela substância imaterial, né, que é um fluido que nós chamamos no campo vital, essa energia, o campo de vida, que o espírita usa muito, né, o médium, como ele é muito sensível e ele irradia, e de acordo com as intenções e os objetivos de cura sagrados, com certeza ele amplifica esse campo áurico, né? Pode ele não explicar desta forma, mas a sua aura está naquele momento irradiante. Então a aura psíquica e espiritual do médium está atuando e proporcionando a veiculação daquela telergia, né, para o paciente. E existe uma situação assim de pessoas que não sei se você já ouviu falar, o indivíduo falece, né? E alguém o vê naquele momento em que ele faleceu, não tinha consciência. Muito comum. Vê a pessoa num determinado lugar ou próxima dele, tem aquela percepção de que aquela pessoa está ali, ou viu, né, de uma forma assim, en passant, viu aquela pessoa. E depois vem descobrir, saber que aquela pessoa não podia estar ali, né, como ele imaginou, ouviu, porque ela já tinha falecido. Sim. Então esse é um fenômeno que também ocorre. Ocorre também de que quando uma pessoa falece muitas vezes, cai um quadro, paralisa, o relógio fica parado,
E eu tenho um exemplo que não é vivido, porque quando você vive aquelas coisas e você ouve pelos antigos, pelos tradicionais, ele tem um valor maior, né? Sim. O cão, o cachorro, ele é muito identificado com o ser humano. Então eu tive um avô que ficou 10 anos penando, moribundo, em casa, sob tratamento médico, mas em casa. Ele levou 10 dias para falecer. Fez aniversário no dia 30 de junho e faleceu no dia 10 de julho. O meu avô, o meu tio e o meu pai, ele morava na casa de um tio, e o meu pai estava lá, então estavam aguardando, porque estava as condições deles eram bem precárias, né? Moribundo, prestes a falecer. E eles se deslocaram, foram para a cozinha tomar um café e tal. De repente o cão começa a uivar. Foi o sinal que identificou, né? Naquela hora o meu avô tinha falecido. Mas nesse caso é o falecido que exuda alguma coisa Provavelmente a inferência é essa, né? Porque o corpo psíquico nesta hora ele tem um campo de radiação, assim, como se diz assim, de acessibilidade, né? Vasto. A alma se liberou, o corpo psíquico está ali ainda. Ele provavelmente pode acionar essas energias telérgicas que vão atuar. Isso é interessante falar, Oswaldo, porque não é que necessariamente a pessoa morreu, daí a alma dela foi lá parar o relógio, mexer nos ponteiros. Não é necessariamente isso. Não. É outra energia, o corpo psíquico que está provocando. É uma energia ainda intermediária, atuando, como nós falamos aqui, forças motoras dirigidas pelo psiquismo. Aí são energias psicofisiológicas que estão atuando. Não é a alma, não. A alma ela começa a se preparar para se desvencilhar. O corpo psíquico, aquele corpo intermediário, ainda está atuando dentro de um plano de vibrações captáveis e que se tornam sensíveis e que geram esse campo de telergia. Muito interessante. Atuando. Objetos, plantas e animais, né? Também, plantas, animais, objetos. Então isso aconteceu. Agora, ao ectoplasma, voltando ao ectoplasma que você falou, então é uma substância, né, que os dotados, como é que se diz assim, desprendem, que os dotados, digamos assim, eu disse a palavra desprendem porque me faltou, liberam, né? Há uma liberação de energia. E normalmente no médium, quando ele se coloca em transe, é que isso vai ocorrer. Ele se prepara, com certeza, faz essa mentalização, essa oração e recebe, muitos dizem que recebe os espíritos, né? Para nós, dentro de uma visão mística, há uma elevação, uma transcendência a nível de consciência, onde você alcança patamares mais elevados de frequência vibratória, e essa frequência vibracional vai te permitir você a liberação dessa plasmia, desse plasma, que é o ecto, né? Ectoplasma quer dizer energia exteriorizada. Ecto, exterior. Plasma, energia. E ela chega a ser visível, né? Ele chega a formar uma, como é que se diz assim, uma ideoplastia, né? Daí que vem aquela história, os pensamentos se concretizam, o pensamento gera formas. Os pensamentos são coisas, Os pensamentos são coisas, né? Porque ele tem essa capacidade dessa condensação, dessa telergia que a gente chama de ectoplasmia, nesse caso específico do médium, para fazer a cura, para transmitir a energia. Por isso, quando você coloca as mãos em tudo que você coloca, a aura vai ficar, não é mesmo? Essa aura, essa telergia, muitas vezes ela está reabsorvida pelo próprio médium depois que ele executa o trabalho, né? Mas é uma capacidade que ele tem. E a gente vê, mas então, todo médium, o médium ele tem um potencial e ele desempenha bem, sem falar nomes, porque nós temos do mediunismo situações muito desagradáveis, né, com vários famosos que depois declinaram. Porque é o seguinte, o indivíduo é dotado, ele tem aquele equilíbrio, ele tem aquele potencial, mas na medida em que ele descamba ou começa a fazer daquilo recursos interesseiros, ganhar dinheiro, etc., explorar, diz o ditado, dai de graça o que de graça recebeste. Então o médium, quando ele é realmente idealista, autêntico, altruísta, ele coloca e consagra o seu coração e a sua mente à disposição da humanidade. Você falou em ideoplastia, isso é muito interessante, que seria a capacidade então do ectoplasma esculpir formas etéricas que sejam visíveis e até palpáveis? Com certeza, acontece isso. Então o Dr. Emaru Emoto, com essa ideoplastia, o que ele usava? Essa energia, né, que ele deve ter a explicação dele, mas nós entendemos assim, dentro do campo da ectoplasmia, que ele condensava essa energia pelos pensamentos,
né, como se diria, naquele jarro d'água, né? Depois ele solidificava aquilo e apareciam cristalizados os pensamentos em termos de formas que ele criou, que ele ouviu, música sacra, música hippie, música elevada, o rock, música pesada, música leve, pensamentos idealísticos, pensamentos assim, pessimistas, negativos, tudo, enfim, de acordo com a ideoplastia, né, o pensamento idealizado e plasmado na matéria ali. Então, é realmente uma forma. Então, aqui, ó, vou ler agora. O ectoplasma é energia condensada. Repetimos, materializada, enquanto que o fenômeno é designado pelo termo ectoplasmia. Agora, além da ectoplasmia, existe algo muito interessante, que é a ectocoloplasmia. Ectocoloplasmia, o que significa isso? Ecto, exterior. Colo, partes do corpo, partes de um objeto, partes, não é íntegro. Partes. E plasmia, a condensação da energia. Então, é a ectoplasmia condensada, mas, como dizer assim, em termos defasados, em termos fatiados, né? Ela não é íntegra. Então, de repente, você vê aquela forma fantasmagórica de uma personalidade, mas só vê o busto, ou só vê o pé, só vê as mãos. Né? Então, essas coisas acontecem através da ectocoloplasmia. Mas uma coisa muito interessante, isso chama-se fantasmogênese, né? Essa fantasmagoria. Porque, muitas vezes, esse corpo psíquico está fragmentado em termos pelo menos, da interpretação e da visualização daquele que o percebeu. Ah, sim. Né? Então, ele pode ser, assim, por partes, né? Tiptologia. Daí, então entra a tiptologia aqui, né? Onde tipto quer dizer batidas. E logia o estudo dessas batidas. É chamado também de raps, né? Como diz aqui, batidas ou raps em mesas de madeira. Então as pessoas começam a ver aquele, poxa, do que advém isso, né? Então, por quê? Tudo está, digamos, formado de uma corrente eletromagnética e nessa estrutura atômica e molecular, a mente passa a exercer um poder, ela tem um potencial e ela atua através das energias, como dizer assim, forças motoras dirigidas pelo psiquismo, naquele objeto, naquela madeira, naquele material. Então é um poder, né? É um poder que... Agora, essas coisas simplesmente por questão de uma manifestação, Jamil, não é tão importante, né, quanto você canalizar uma força dessa para a cura, para o bem. Ah, com certeza. Mas não há dúvida que na parapsicologia e na metapsíquica, essas coisas são estudadas. Você sabe que, Oswaldo, isso até minha esposa está aqui, não deixa eu mentir. Ocorre muito tiptologia. Às vezes, principalmente de noite, a gente sente, não é só o móvel estralando, quer dizer, está devolvendo energia que ele captou de dia, né? Calor. Né? Que a gente sabe que é um fenômeno físico, ocorre também. Mas a gente já teve algumas comprovações de pessoas que pensaram em nós e esse pensamento se manifestou numa estralada de móvel, em raps, como você fala, né? Então é muito interessante. Então às vezes você fica sem saber se é o teu próprio pensamento ou alguém telepaticamente que pensou e o móvel responde com esses raps. É muito interessante isso. Como diz assim, não há fronteiras, né, para a atuação da mente quando ela muitas vezes se desloca. Né? E a telergia está por trás da tiptologia. Então, aqui, complementando, né, os raps, ou seja, aquilo que se bate repetidamente, é um estudo chamado de tiptologia. Agora, onde acontece essa percussão e esses sons muitas vezes? Em casas assim abandonadas. Aí, casas dizem, mas aquela casa foi abandonada. O que eu vou ver lá? Não, houve lá uma morte, algo assim, a família não quis mais, abandonou, a casa ficou... Então, a casa mal assombrada. Nós temos, inclusive, o Marquinhos, né, que é nosso sócio, fundador do Realidade Fantástica, ele teve uma experiência impressionantíssima quando ele trabalhava com computadores. Ele teve que vir aqui a Curitiba, ele mora em Ponta Grossa, posar numa casa que estava semi-abandonada, mas que ali era um local de pouso para os técnicos em informática quando vinham, né? Era ligado a essa empresa. Ele não conseguiu dormir lá, porque disse que os barulhos eram insuportáveis, e disparava alarme, e porta batendo, e não sei o que, ele teve que sair.
Uma semana depois, ou alguns dias depois, ele foi descobrir que aquela casa tinha uma história. Houve um assassinato horrível naquela casa, então provavelmente ficou um campo áurico, nesse caso de tipologia, que ainda estava provocando manifestações. Então, a vibraturgia deixada ali foi, né, muito intensa, né? Então, mas agora, resumindo aqui, né, os fenômenos mais observáveis nos poltergeists são defeitos acústicos, e eles são chamados de toribismo. Toribismo. Eu não estudei essa palavra, mas toribismo está ligado a sons acústicos, tá? E, em segundo lugar, esses poltergeists estão ligados aos deslocamentos de objetos, coisas assim. Então, o indivíduo, quando ele tem essa potencialidade, essa psicodinâmica, né, esse psicodinamismo mal conduzido, eu acho que é mal orientado, Sem dúvida. ele vai atuar de uma maneira que ele chama assim de psicorragia. É uma psicorragia, quer dizer, um desvirtuamento de um potencial, e isso ocorre muitas vezes na fase da infância e adolescência. Exato. Mas pode acontecer também em outras fases da vida, quando as pessoas não têm, digamos, um discernimento especial, não têm um autocontrole e deixam que essas manifestações espontâneas do inconsciente ocorram, e com essa energia que eles muitas vezes são dotados, eles possuem o potencial, e a da telergia, eles acionam mecanismos e coisas que fazem com que haja uma interrupção, os interruptores se acendam e apaguem, né? Haja objetos se deslocando no ar, cadeiras voando, e isso tudo pode acontecer. Com certeza. E existem aqui um exemplo, né, de poltergeist num centro de artes de Miami, no Tropical Arts. Houve um registro, um indivíduo chamado Júlio Vasquez. Ele era funcionário lá. E cada vez que ele entrava numa determinada sala, tudo aquilo voava, caía. Era uma coisa absurda. E ele foi estudado por cientistas e que não viram nenhuma fraude. Quer dizer, era algo involuntário. Era inconsciente. Um psiquismo inconsciente. Achei fantástico. Que eles dizem isso aqui, né? dotados espontâneos de efeitos físicos. Espontâneos. Era uma telecinese espontânea recorrente, porque ela repetia. Cada vez que ele entrava ali, acontecia aquilo. Então, o Júlio não pode entrar naquele ambiente, porque ele provoca aquele tipo de reação. Fantástico. Ali, pelo menos, acontecia isso. E estudiosos viram em laboratório, analisaram, viram a personalidade do sujeito, e aparentemente era só em momentos que acontecia. Então, isso são manifestações espontâneas do psiquismo. Agora você veja, nós falamos de todas essas denominações, e tudo isso redunda no chamado telergia. Olha, Oswaldo, que sensacional a gente poder conversar com alguém que tem tanto conhecimento e que vai esclarecendo e, sobretudo, eliminando as superstições, né? Porque a pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai fantasiar, não, é o diabo que está, ou é o espírito lá do ancestral que está enchendo o saco aqui, quando muitas vezes ela própria tá manifestando aquilo, ou é um resíduo, né, de energia de outras pessoas, que pode ser resolvido muitas vezes pela parapsicologia. Você sabe, né, você conhece que nós tivemos um caso grave aqui de poltergeist, parece que na cidade de Colombo, aqui perto de Curitiba, que chamou a atenção de parapsicólogos, inclusive, que foram estudá-los, e foi resolvido. Era problema interno da família mesmo. Você foi citado, né, no teu programa, num programa anterior que eu peguei até no YouTube, né? Sim. E assisti o teu professor lá, o Reginaldo, né? Falando dessa situação. Inclusive ele fala lá, telecinese espontânea recorrente, que é o termo que nós usamos também para o poltergeist, porque volta e meia aquilo vem acontecer, e sem o controle da pessoa. E o que acontece isso aí, né? Muitas vezes as pessoas fazem o tal da, como é que eu diria assim, que o religioso, exorcismo. Né? O exorcismo. Então aí, até o filme, né? O Exorcista, até por curiosidade, eu nunca assisti o Exorcista, não tenho paciência e gosto de estudar as coisas mais que eu sinto assim científicas e que tenho a corroboração pelo menos de um caráter de estudos mais sérios, né? Mas não há dúvida, os fundamentos lá estão bem esclarecidos também no filme, O Exorcista. Quem sabe o Márcio, seja uma boa dica para o Márcio, né? O Márcio Santos o nosso Márcio Santos, né? Vamos falar. Lembrando aqui, né, para quem não sabe, nós temos a coluna aqui no canal Realidade Fantástica, Cinema e Espiritualidade. O nosso crítico de cinema, Márcio Santos, que para mim é um dos 3 maiores do Brasil, está analisando uma série de filmes
fantástico. Confira lá na playlist Cinema e Espiritualidade. Mas, Oswaldo, eu gosto muito de falar com você, porque você, além das informações técnicas, você traz uma carga histórica, rapaz, e filosófica, cultural, sensacional. Quer dizer, para ilustração aqui do nosso público é maravilhoso. E o que você pensa em abordar no nosso próximo programa dessa série? Temos que escolher mais um tema aí da série Poderes Psíquicos, né? Você sabe, Jaime, eu sempre gosto de falar daquilo que eu ponho o coração e a alma. Embora eu saiba, como você elogia bastante, mas esses elogios são Mas são de coração. Para o cósmico. Não, eu só sou um canal. Tento, né, ser um canal aqui. E como dizia Sócrates, só sei que nada sei e vou buscando as verdades. Mas mesmo aqui a gente sabe que existem muitas correntes com várias interpretações, todas são respeitáveis, sim, né? Sim, então, sim. seja mística, religiosa, científica, espírita, enfim, todos têm o seu lugar, né, de valor, sua importância, e estamos na busca da verdade. Só isso. Perfeito, Oswaldo. Quero agradecer de novo você ter vindo. A gente vai continuar com essa série indefinidamente, Poderes Psíquicos, aqui a cargo do nosso querido Oswaldo Milman Jr. Tive a honra de trabalhar com ele, eu fiquei 11 anos lá na Ordem Rosa Cruz, então eu vi o Oswaldo gerenciar todo o Departamento de Ensino e Instrução, sempre com muita mestria, sempre esclarecendo as pessoas, né, trazendo toda essa carga de conhecimento que ele tem. Isso é muito bom a gente poder desfrutar dessas amizades, Oswaldo, e vamos continuar nessa missão. Quero lembrar também de agradecer ao nosso querido amigo César Felizbino, ele que é o diretor-presidente aqui da Vega Produtora. A Vega Produtora, você que quer fazer trabalhos em foto e em filmagem, em Curitiba é a Vega Produtora. Visita o site que está aparecendo aí, você vai ver todos os trabalhos que o César faz, inclusive ele está montando uma rádio agora. É o César, aqui em Curitiba é o César. Além de ser uma pessoa muito afável, muito engraçada também, um profissional fantástico que vale a pena trabalhar com ele. Lembrando a todos vocês que estiveram conosco de se inscrever no canal, deixar o joinha, acionar o sininho. Não esquece que você pode ser membro do canal Realidade Fantástica, confira lá como você faz. Lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.